3, 2, 1, já. Energia caótica, você tá Lá, entendendo? ele pela. Que eu falei da energia caótica. Isso é energia caótica. Salve, curiosos com energia caótica. Bem-vindos a mais um Cannabicast. Aqui a gente fala de cannabis medicinal hoje e sempre, e com base na ciência, tá? Por mais que a gente fale umas besteiras no meio. Eu sou o Fábio Mariano, Renatão Ventura, como sempre, aqui junto Salve, comigo. curiosos. Tranquilidade. Hoje, estamos com uma fera aí. É, uma fera. Como a gente sempre fala, né? Aqui Influencers. O objetivo do nosso Influencers canal. canábicos. O objetivo do nosso canal. Informação, É isso aí. quebra de preconceito e acessibilidade. Divulgar o que a planta, a santa planta pode fazer por nós. Esse cara junta tudo. Ele é médico, influencer da cannabis. Prescritor sensacional. Estamos aqui com o Dr. Ronaldo Correia, que vai bater um papo com a gente. Muito bem-vindo. Falando Muito bem-vindo, Da muito nossa bem-vindo banda. aqui. Obrigado. É que ele é da casa, da área também aqui, né? A gente tá aqui em Santo André, e o doutor tá em São Bernardo, certo? Vizinho. Vizinho, é isso aí. Tudo, você é daqui mesmo, São Não, Bernardo? na verdade eu sou de São Paulo, mas já tô aqui no ABC faz 10 anos já. Ah, então tá. você fez o caminho oposto, você saiu, veio pro interior. Isso. Saiu da capital. Na verdade eu sou de São Paulo, mas eu formei no interior, eu fui estudar no interior e aí quando eu voltei pra cá. Você estudou aonde? Estudei em Ribeirão Preto. Caralho, estudou longe, mas por que foi tão longe assim? Foi fugir da mãe e do pai pra fazer bagunça, né? É, eu tô sabendo. É isso. pro interior. Você é louco? Festinha de faculdade de medicina no interior? Ribeirão Tá maluco? conhecida, né? Cara, lá é animado, região. Lá é animadíssimo. demais. Nossa, demais. Da hora. Aí agora, aquela velha É, perguntinha, o né? Renato sempre começa Medicina, querendo saber como que a parará. cannabis entrou em você. Como é que a maconha chegou na sua vida, na sua carreira, e você teve aquele estalo de falar, porra, tem jogo aqui. Como é que foi essa virada? Ó, o que acontece? Pra mim, foi por conta de uma questão familiar mesmo, tá? Então, eu tenho um filho que é autista e na ocasião, né, que ele teve diagnóstico, então ele teve diagnóstico, a gente começa, né, a estudar mais o assunto e vai lendo, vai se atualizando, vai vendo o que está saindo de novo de literatura. E em um determinado momento, na verdade, não foi nem eu, foi a minha esposa que me chamou a atenção para isso. Isso foi em que ano? Só para eu me localizar na linha do tempo aqui. Peraí, deixa eu puxar. Olha, mais ou menos foi 2017, mais ou menos. Já tava. Caramba. Já tinha uma caminhadinha da maconha medicinal, mas não tava forte. 2016 para 2017. Ele tava com quantos anos nessa época, seu filho? Ixi, cara, nessa época. Hoje, ó, assim, hoje. Só não é muito bom de Porra, memória e cara, matemática. Tô zoando. Hoje ele tá com 9. Tá bom, tá? tá fácil. Na época ele teve diagnóstico com 2 anos de idade. Tá, 3 aninhos ele tinha, Então mais ou ele tinha menos. mais ou menos 6 uns aninhos 3, atrás. Legal. pouquinho mais. E aí ela me chamou a atenção, ela falou, olha, eu falei, olha, nunca li sobre isso, nunca aprendi. Não aprendi sobre isso já na era faculdade. médico, você já era médico Já e era. Qual a Eu sua formei em especialidade? 2005. Ele falou, você perguntou, é clínico, geral? Hoje eu trabalho com clínica geral, mas Perfeito. eu tenho formação de pediatria e nefrologia infantil. Ah, boa. Então, Porra, porra, então já mas era você seu pela- caminho. como Já é era que meio é, que seu né? caminho. Já. Da hora. Mas é o tipo A de sua mulher coisa falou, que, porra. assim, é o tipo de coisa que a gente hoje já está começando a se falar sobre isso nas Sim. faculdades. Mas na época que eu formei não se Zero. falava sobre isso. Zero. Nada. E eu falei, olha, não sei, mas eu vou estudar, vamos ver. E aí comecei a estudar, comecei a achar alguns artigos e aí me chamou a atenção, porque assim, a gente quando tem um diagnóstico desse, você começa a ir atrás de tudo quanto é atualização que tem, de tudo quanto é coisa que fala. E a maioria das coisas que realmente eu ia atrás para ver, mesmo aquelas assim, mais que você só ouve falar de longe, quando eu ia olhar na literatura, tinha pouco Tava amparo raso, na tava literatura, raso, muito raso. E aí a questão da cannabis em si, eu comecei a encontrar muito amparo na literatura, ainda que coisas não com grandes estudos, com grande número de pessoas, mas estudos bons, com boa qualidade, com muitas vezes número razoável de participantes, 50, 60, 70. E eu falei, puxa vida, por que eu nunca ouvi falar disso aqui? Né? Por que isso Essa pergunta abre um Por que buraco eu não- tão fundo. Por que eu nunca ouvi
falar desse negócio Jesus. aqui? É que a gente fala, essa novidade de 5.000 anos, como é que eu nunca ouvi falar nessa porra? Essa pergunta abre um Aí buraco eu falei, tão opa, peraí, fundo. aqui tem coisa. Eu falei, isso aqui vale a pena aprofundar, isso aqui vale a pena Da mergulhar. hora. Eu falei, nesse lago aqui, eu acho que vale a pena mergulhar. Mas ainda você estava começando os estudos, então seu filho ainda não estava tomando nada? Não, ainda não. Legal. Aí, ok, fui ler, fui entender melhor. Aí, sim, eu comecei a ir atrás. Aí, a partir disso, foi quando eu comecei a ir atrás. Aí, entendi melhor, aí ele começou a tomar. Depois que ele começou a tomar, a gente viu, mudanças significativas, né? Principalmente na parte de contato social, intenção de fala, tempo de atenção, capacidade, né? de foco, né? Para fazer as coisas. E aí é aquela história, né? Principalmente a gente assim que tem uma formação mais específica, a gente sempre fica com aquela pulga atrás da orelha, né? Pô, mas será que é mesmo? Será que é foi um isso remédio? ou Será é que uma não autocura? coincidência, né? Será que não é uma percepção assim errada da minha parte, um placebo, alguma coisa assim, um efeito placebo? Até uma época que ele acabou ficando sem, durante assim, umas 3 semanas, ele ficou sem a medicação, porque acabou, ele ficou sem. E aí, Gringolou. alguns dias sem, o moleque voltou a ficar virado no giraia de novo. Que loucura isso, né? Aí eu falei, não, realmente não é. Não tem, é inquestionável. Você falou o lance do efeito placebo, cara, eu fico chocado com isso. Eu tava vendo um documentário agora da Netflix de... Como é que é? Não, Netflix não, Brasil Paralelo. A indústria da sanidade, né? A fábrica da insanidade. E o cara falava de um índice lá, NTN, NTNN, NTNB, sei lá, que ele compara o seguinte, de 8 pacientes, 7 tiveram melhoria, mas desses 7, só um foi medicado. O restante foi placebo. Ou seja, o efeito placebo, quando se fala de tratamento psicológico, psiquiátrico, ele é muito efetivo. É porque o cérebro se convence de qualquer coisa que ele Fica queira, né? complicado, né, cara? O que acontece? Fica complicado. Para tudo, na verdade. Qual é a questão? Uma questão que envolve muito a questão da psiquiatria. A psiquiatria não é que nem, por exemplo, um exame de sangue que você vai lá um osso quebrado. e você tem um valor objetivo quantificável. Né? Então, quando a gente fala, por exemplo, de dor, quando a gente fala de sintomas depressivos, quando a gente fala de sintomas ansiosos, na verdade, para se fazer esses estudos, o que você precisa? Você precisa pegar algo que é de natureza subjetiva, você, através de uma ferramenta, tentar quantificar isso, e aí, através disso, você tentar ver o quanto melhorou, se como melhorou, mitigar, se não melhorou. Isso quando a gente fala em termos de trabalhos quantitativos, porque essa análise ela pode ser qualitativa também. E uma coisa que a gente tem muito na medicina, a gente é meio viciado em análises quantitativas, né? Isso é algo que, assim, o tempo está mudando. Aliás, isso é uma coisa que a medicina precisa começar a enxergar também, as ciências médicas. Que as análises quantitativas são tão importantes quanto as análises qualitativas são tão importantes quanto as quantitativas. É uma ferramenta. Exatamente. Você tem também, né, diversas maneiras de fazer análises qualitativas dentro do universo da ciência, análise do discurso, entre outras Me ajuda, por favor, nessas diferenças para a gente entender. O que você fala de uma análise qualitativa? Me dá um exemplo, por favor, em uma patologia que você faz uma análise qualitativa ou quantitativa, para eu entender a diferença. Posso dar 2 passinhos para trás antes de falar isso? Claro, opa. Tá. O que acontece? A gente tem um problema crônico no Brasil, que é a gente aprende muito pouco sobre ciência. A gente aprende muito pouco sobre ciência no contexto geral, na escola, no ensino médio, fundamental, fundamental 2. O leque não é bem aberto, né? O leque fica meio travado. Mesmo dentro da universidade, a gente fala pouco sobre ciência. Na universidade, de maneira geral, isso eu falo no meu universo, que é o universo das ciências biológicas, né, das ciências da saúde. A gente fala muito sobre como interpretar estudos, mas você não fala tanto, você não explora tanto a questão de como você faz estudos e como você avalia estudos.
Assim, tipo assim, interpreta o resultado, mas não interpreta o modo como chegou como naquele ele resultado. chegou naquele Entendi, resultado. entendi. Exatamente. E isso ficou muito, assim, isso foi algo que ficou muito óbvio, muito claro nos últimos anos com a questão da pandemia. Que, pô, do nada chegavam os médicos na internet e falavam os maiores absurdos. Usa tal coisa, vai pra e aquela, vai pra lá. tal, e não sei o quê. E aí, pra galera que não é, assim, desse universo, fica aquele negócio, pô, eu vi muito isso. Pô, mas esses caras que são cientistas, esses caras, pô, não sabem nada. Um fala uma coisa, outro fala outra. Não é que não sabe nada, é que tem uns caras que não sabem interpretar o que eles estão lendo. Não sabem delimitar, ver quais são os limites, ver quais são as limitações daquilo que ele está lendo. E justamente se tirar conclusões, muitas vezes, a partir daquilo. Então, fala-se muito pouco sobre ciência no Brasil. O que é ciência, tá, gente? Ciência é método, tá? Ciência não é o cara que é especialista chegar a falar que o negócio é de um jeito ou que é de outro, ou se funciona ou se não funciona. Ciência é método. E para que serve esse método? Esse método serve para que a chance de você estar falando uma bobagem seja a menor possível. Minimizado, tá. Exatamente. Tá. Então é você minimizar a probabilidade daquela sua conclusão estar errada. É para isso que serve. O que a gente tem uma cientista na equipe aqui, ela fala muito que o método científico e aí eu vou falar o que ela fala e você me faça as observações, por favor, que eu não sou cientista. O método científico se baseia em responder uma pergunta de forma a criar um procedimento para que essa pergunta seja respondida com dados estatísticos. Exato. É isso, Exato. é isso que ela fala. Exatamente isso. Então, assim, você, na verdade, como é que funciona? A pergunta é uma hipótese. Você tem uma hipótese, Ok. certo? Essa hipótese gera uma pergunta e aí você vai fazer um estudo para responder aquela pergunta. Beleza. Certo? Ou uma, ou duas, ou três. Você não tem um estudo que responde Não todas é as amplo, perguntas. cada um na sua linha. Você vai É. responder exatamente aquela Então, pergunta. por exemplo, o cannabis medicinal melhora o lado comportamental de uma criança com menos de 5 anos com autismo severo, um exemplo. É a pergunta. E aí você vai Exatamente. pegar um grupo de estudo, o grupo placebo, o grupo controle, para você fazer o estudo em todos eles e determinar quantos melhoraram, quanto não. É isso? Mais ou menos isso. Tá. Porque o que acontece? A partir do momento que você tem uma pergunta, você precisa desenhar uma maneira de estudar isso, onde você consiga isolar variáveis que podem interferir na sua conclusão. Porra, top. Então é para isso que serve o método científico. E Maravilhoso. entre essas variáveis, que é o que a gente chama de variáveis intervenientes, né? Entre essas variáveis, uma delas que você precisa muitas vezes excluir, que é muito importante, é justamente o viés de observação de quem está fazendo a pesquisa. Porque é óbvio que quando eu vou pesquisar algo, eu já tenho uma Você quer um hipótese, resultado. eu já tenho uma sugestão. Ah, entendi. do Você que está eu- sugestionado ao resultado que você quer. Exatamente. Boa. Então, muitas vezes, esse método serve para não deixar que a minha opinião influencie na conclusão que eu vou chegar. Demais. Quando eu escutei a primeira vez falar sobre os estudos duplos cegos, eu falo assim, puta, mas não tem o menor sentido. O paciente não sabe o que tá tomando, o cara que tá avaliando não sabe o que tá olhando, mas que porra é essa? Mas é exatamente para isso. Exatamente Eliminar por o isso. viés. Tá todo mundo cego, o cara que toma e o cara que analisa. A única crítica que eu tenho sobre o método científico é que, infelizmente, esse viés que não deveria existir, como é normalmente a indústria que banca o rolê, o viés acaba sendo conduzido. Então, ovo. Ovo talvez seja o melhor exemplo. Ovo Como faz, assim, ovo? ovo faz bem, ovo faz mal. É. A indústria do frango convence Eu sou dono todo da mundo granja. que a porra do ovo faz mal. A indústria do ovo convence todo mundo que o ovo faz bem. É isso, na real. O que acontece? Isso não é que gera um problema. Vamos levar isso para o mundo da cannabis, tá? O que Isso. acontece? Quando a gente tem, hoje a gente conhece mais ou menos assim, quais são os desenhos de estudo que, eu não vou falar aqui em termos de melhor ou de pior, mas quais são os desenhos de estudo que permite, assim, a probabilidade de você estar menos errado na sua conclusão. Então, olha, tem
os observacionais, aí depois os intervencionistas. E qual que, vamos dizer assim, qual que é o suprassumo? Tá? O suprassumo é o que, né, falou-se muito na época da pandemia, é o tal dos estudos, né, os estudos... rapaz, fugiu o nome agora. Relaxa. Não é retrospectivo. São as revisões. São as revisões da literatura com meta-análise. Tá? Então, o que é revisão de literatura com Mano, ele tá usando uns termos... O que é Vamos crescer meta-análise? muito, ó. Meta-análise, por favor. É o seguinte, é você pegar os estudos que já foram feitos sobre aquele assunto, você agrupa eles e você junta os dados de todos e faz uma análise estatística daquilo. Boa. Porque aí você tem vários estudos diferentes, feitos por pessoas diferentes, em locais diferentes. Geralmente acaba somando um grande número Um universo de maior, pacientes, um universo maior. E isso permite você tirar melhores conclusões. Embaixo desse, a gente tem esse que ele falou, o tal do estudo duplo cego, multicêntrico, placebo controlado, que basicamente é você pega... um número X de pacientes, de preferência esse estudo sendo feito em mais de um local. Uma parte recebe placebo, outra parte recebe remédio. O paciente não sabe o que ele está tomando. Eu que estou dando e avaliando, eu não sei o que ele está recebendo e a gente faz análise disso. Tá. Qual que é o problema desse tipo de estudo? Ele é caro. Tá? Faz sentido. Ele é caro. Esse é o problema. E aí o que acontece? Dentro da lógica que a gente tem hoje de mercado, né, dentro de uma lógica capitalista, qual é o sentido de uma empresa gastar milhões de dólares, investir pessoal, investir tempo, para você estudar alguma molécula que você não pode patentear e você não pode ter o monopólio dela no mercado? Não tem por que Não faz sentido fazer isso. Só criar um viés mercadológico. Ovo. Em- Então, como ovo, galera. Ovo faz bem. Não, mas aí Mas não você só não é o isso. dono fornecedor do ovo. Não, tudo bem, mas você pelo menos criou um Mas que a gente caminho fala- Isso que você mercadológico. está falando tem mais a ver com a questão de como os estudos são feitos. Sim, sim. De como são feitos. Porque tem um outro problema, né? Muitas vezes o estudo ele é feito de um jeito e ele é jogado para o público de uma outra maneira. Boa. Isso é relativamente comum, tá? Tá. Estudos científicos serem jogados para o público Com uma narrativa diferente do real. com uma conclusão que, na verdade, não é a conclusão do Pô, estudo. entendi. Entendi. Ou então o estudo ele tem uma conclusão que se aplica a um contexto muito específico, e aí quando isso sai na mídia, isso é generalizado, tá, para um universo que não é o universo que foi estudado. Isso é todo dia. Sim. Isso é péssimo para quem Então, está assim, desenvolvendo você o tá método, falando, né? você tá falando que, eventualmente... Eu tô dando o exemplo do ovo, porque o exemplo do ovo é ótimo. E tá Isso. ninguém sabe se deve comer ovo ou não, tá? É um do fato ovo, objetivo. Esse do ovo serve É o pro vinho, café, é o café. Não, mas- serve pro vinho. Acho que porque eu sou marombeiro, pra mim o ovo faz mais sentido. Talvez seja por Eu isso. tô esperando o cigarro ficar valendo a Mas pena. pra mim, assim, o ovo é o que pra mim é o mais marcante. Porque come ovo ou não come ovo? Não, porque a gema tem muita gordura. A gema tem muito colesterol. Não, mas a gema tem todas as vitaminas. Não, mas a gema tem... O colesterol da gema não é um colesterol ruim, é um colesterol bom. Mas ainda assim aumenta o colesterol. Mas é muita bagunça. Como só clara, como ovo inteiro. 5 ou O que eu 6? faço? 5 ou 6, 4 ou 2. Como? Quanto tem proteína? Quanto de carboidrato? Mas vale a pena comer? É uma bagunça tremenda. Mas o que você tá me falando é que assim... Provavelmente esse estudo foi um estudo bem feito, um estudo conclusivo, com uma lógica clara. Só que a pessoa lá da indústria do ovo que falou assim, a gente precisa vender mais ovo, as pessoas precisam acreditar que tem que comer ovo. Então eu vou pegar esse estudo, interpretar ele de uma forma que cria um viés Que é do meu interesse. direcionado pro meu interesse e aí eu divulgo assim na mídia. É isso? Essa é a ideia? Isso Não tô muitas dizendo que é do vezes ovo, eu tô dizendo que é acontece. essa construção do que você falou. Isso Não é o que tira isso. acontece. E aí o que eu Tá. falo, mas aí não é um problema da ciência, é um problema de como outras instâncias Interpretam aquilo, né? como Utilizam o resultado. Utilizam
utiliza aquela informação de maneira enviesada, de maneira errada. E aí eu tenho uma pergunta importante pra fazer. Você come ovo ou não? Eu acho que essa é a única que... Sim, eu como, cara. Boa, é tudo. isso. Come gema? É porque o Miguel Gema, não tá aí. Maravilha, é isso. Então Miguel como tá fazendo ovo. falta, Miguel. Eu como no X Você tudo. tá entendendo? Você tá entendendo? Mas aí- A única pergunta que importa é essa. Você come ovo ou não? Mas aí vem aquela pergunta. Que ele é pesquisador, pô. Ô, Ronaldo, você tá falando tudo isso aí, e o que isso aí tem a ver com o universo da cannabis medicinal? Tem a ver que isso tem um impacto muito importante sobre quando a gente vai falar de evidência científica e indicação do uso da cannabis medicinal. Claro. Porque o que acontece? Existem dois extremos nesse universo, que são dois extremos que são assim muito deletérios para cannabis medicinal. Nossa, deletério já faz... Por favor. Não eu sei. Mas É o muito povo é ruim meio... pra cannabis Isso, é que o medicinal. povo é meio Prejudiciais, ruim. São ruins, muito pronto. prejudiciais. que é o seguinte, Eu sabia o que significa. é aquele cara. Vamos primeiro partir pro cara que o cara fala que não adianta, que não devia ser usado, que isso aí é errado, é lenga-lenga, Não tem comprovação científica, é o que eu mais ouço. comprovação, isso, exatamente. Mata mais neurônio. Que não tem comprovação científica. Não, o que eu mais acontece? ouço é isso. Esse cara ele fala assim: mas tem estudo duplo cego, randomizado, multicêntrico, placebo controlado? Mas o pior é isso: para algumas coisas tem, para algumas indicações tem, para outras não. Mas você não pode considerar que só isso é ciência. Então se não tiver esse tipo de estudo, eu não posso Não usar. serve. É óbvio que não. Tá, o estudo empírico, a Isso- ideia isso é aí, errado. a observação empírica também é relevante. Sim, é relevante, mas que nem, por exemplo, simplesmente a observação empírica, tá? Ela tá num degrau bem abaixo em termos de evidência científica, vamos dizer assim. Tá. Se eu partir só da minha observação pessoal, a chance de eu estar errado é muito maior na minha observação Claro. do que se eu fizer um estudo desenhadinho, Claro, bonitinho. perfeito. Mas tem gente que, por não compreender os fundamentos de metodologia científica, vem com esse papo. Não, se você não tem esse estudo desse tipo, então o remédio não Não é funciona. válido, Não é. existe, não é válido. O que é uma grande aberração o cara falar isso. Tá? Isso quer dizer o quê? Olha, com esse estudo aqui que eu tenho limitações, tá? Mas sim, se é uma substância que ela é segura Isso que eu ia para falar. uso Se existe a humano, segurança humana, tá? E eu já usei outras alternativas que já foram melhor estudadas, já foram estudadas de maneira mais extensa, eu já tentei e não deu certo, do ponto de vista lógico, científico e ético, Tá de está boas. ok Manda eu bala. usar isso aqui. Mete marcha. Não tem problema nenhum, tá? Ronaldo, mas isso é da minha cabeça? Não, você tem estudos de bioética, tá? Você tem um estudo lá do Bechamps, que é um estudo clássico de bioética, que ele fala isso, ele tem até um gráficozinho lá que ele coloca, né? E ele bota lá 2 eixos, né? Segurança e eficácia. E ele fala, olha, se tiver muita segurança e pouca eficácia, você vai fazer isso. Se for muita segurança e muita eficácia, você vai fazer isso. E tá ok. Então você tem o cara que não entende isso. Cara, essa é a primeira vez que a gente ouve isso É aqui. engraçado, né? É como se fosse um quadrante, né? Faz um... Sim, tem um quadrantezinho É tão bonitinho. engraçado porque aquele lance... Você vai tratar de um medicamento fitoterápico, você prova que ele não é letal. Que ele é Isso seguro é primeiro. essencial, né? O Não é. remédio não vai te matar. Não vai me Esse matar. é o primeiro Mas, por sinal. exemplo, Vai me o matar. opio- Agora vamos ver o que ele faz de bom. E tá. quando você vai falar de cannabis, você não consegue tratar dessa forma. Você tem que fazer toda a análise de trás pra frente. Então, Um opioide, por exemplo, não tem um índice de segurança muito alto, imagino. depende da forma que ele é usado. Tá. É que também esse é outro problema, né? Muitas vezes a substância ela é segura, mas óbvio, como toda substância, ela tem que ser Largamente. usada da maneira adequada. Só um parênteses, você viu? Você chamou o diabo, mostrou o rabo. Olha aí, Miguel. Chamou o diabo, mostrou o rabo. Não Miguel, pode. Você tá fez vendo? falta, sabe por quê? O maromba e o pesquisador vão discutir assim, come ovo ou não come ovo? Come ovo, você come Eu ovo, falei, Miguel. pô, Você tô come falando ovo, pro Miguel. Mete no x-tudo e vamos comer esse ovo. Exatamente. Bacon, Você come- com bacon. É o ovo, o cheddar e o bacon. Justo, tá bom. Concordo plenamente. Compreendido. Você fez falta, Ok, Miguel. não, só pra Tava me saber. sentindo só. Então, Você a gente- falar o nome 3 vezes, brota, sai do chão. Eu não sei o que acontece. Então isso, a gente tem esse Te amo, cara cara. que ele tem essa visão muito limitada do que é ciência. Sim.
E na outra ponta, a gente tem um cidadão que é assim, metodologia freestyle. O cara fez uma pesquisa com um rato lá no interior da China. Os anões no Alasca e vambora. E o cara chegou numa conclusão mais ou menos, o cara bate na mesa e fala assim, olha aí. Esse meu estudo é Não zica. falei que cura todos os tipos de câncer que Maravilhoso, existe? maravilhoso, é isso. Então você tem esse cara que também é um Não dá pra ser 8 ou 80. problemaço, cara. É um problemaço. Esse tira a credibilidade de qualquer droga em potencial. Exatamente. Porque aí o cara virou pra ser é bombril? É. Porra, Exatamente. Esse cara também é problemático. ele é nocivo. É. Porque o que acontece? Se ele começa a prescrever isso pra todo mundo, desde o cara que tem... Da mulher que tem fibromialgia até o cara que tá com a unha encravada, qual que é a conclusão que vão chegar? Pô, isso aqui é lenda, isso aqui não funciona. Sim. Mas não é que não funciona porque não funciona porque não tá sendo bem aplicado, não tá sendo bem indicado. Eu fiz uma pergunta, eu falei do negócio da observação empírica e vou falar de epilepsia especificamente, porque epilepsia é uma das coisas que acho que a observação empírica é mais clara. A pessoa tem crise, aí passa a tomar, veio uma pessoa aqui hoje, que ela é epilética, você conhece, e ela, 3 meses de uso, ela parou de ter crises. Então vou considerar assim, e talvez a observação empírica nesse caso serva para formular a pergunta, a hipótese científica. Então, eu atendo no escritório 20 pessoas, em 20 eu ministrei a porra do cannabis medicinal para pessoa que tem a epilepsia e das 20, 19 pararam. Aí você junta um grupo de 100 médicos no Congresso dos Neurologistas do Brasil. Aí, de repente, todo mundo tem o mesmo relato. Porra, usei o cannabis em um grupo de pacientes e todo mundo parou de ter. Se a gente juntar um número desse, 100 médicos com 10 pacientes cada um, são 1.000 pacientes que fizeram uso em 85% dos casos. Isso já valeria como uma evidência científica? É uma evidência de baixo grau. Tá. É uma evidência frágil, que a gente chama. Por quê? Sabe o que ficou faltando nisso aí? O método. Tá. A sistematização de como você faz Aqui isso. todo mundo passou O pelo que mesmo... que eu tô dando, qual a dose que eu tô dando, como eu estou avaliando, tá? Porque às vezes eu posso avaliar uma coisa por um critério e você pode avaliar por outro. Perfeito, tá. Às vezes eu estou usando uma dose e você está usando outra. Às vezes o meu paciente ele está tomando uma outra medicação qualquer que interfere com essa e o seu não está. Então, o que acontece? Esse tipo de observação empírica, ela é importante? Ela é importante. Mas ela... Porque qual é a diferença entre observação empírica e um estudo? É a sistematização. Perfeito. Tá? Então, observação empírica, você não tem a sistematização. A partir do momento... Então, você ainda está muito exposto àquelas variáveis intervenientes que eu falei. Vou te dar um exemplo disso aí que você falou. Essa questão mesmo da epilepsia, do canabidiol e da epilepsia. Isso, de certa forma, foi mais ou menos isso que aconteceu. Porque, assim, você tinha já um uso clássico, histórico... Adulto. Não, medicinal antigo, tá. Então você tem lá em eu não lembro agora, 1700, 1600, 1700 e alguma coisa, você tem um relato lá na Península Arábica do cara que trabalhava lá pro vizir e tinha o camareiro e o filho do cara tinha epilepsia e aí teve um cara que fez lá uma preparação à base de cannabis, deu pra criança, a criança parou de convulsionar. Tá, você tem esse relato histórico. É uma observação empírica. Perfeito. O cara não sabia por que sarava. Mas o cara que fez o remédio sabia que sararia. Que para algumas pessoas ajudava. O resultado ele tinha. Aí, ok. Aí você tem depois a mesma coisa acontecendo lá na Inglaterra vitoriana com o William Shannons. O cara doidão lá, foi com o exército britânico pra Índia, viu a ganja lá, falou, vou levar isso aqui pra Inglaterra. Levou pra Inglaterra. Cancelou a guerra, fumou, falou, nem vamos guerrear, tô fazendo o que aqui? Não, foi o que ele abraçou os indianos, falou, tamo junto, irmão. Não, ele ficou impressionado, ele falou, os caras fazem uso disso aqui, essa planta é interessante. Levou pra Inglaterra, começou a estudar, deu lá os cachorros pra isso, pra aquilo, lá, fez um monte de experiência. Um dia ele teve a chance de usar numa criança que estava tendo crise convulsiva, usou, melhorou. Ele fez um relato científico disso, foi um dos primeiros relatos. Aliás, foi o primeiro relato científico em revista científica do Ocidente, foi feito pelo William Shannons.
fez. Cada viu, dia a gente legal, aprende um funciona. negócio. São observações empíricas. Legal. Olha, funciona. Por quê? Não sei. Não Mas faço a funciona. menor ideia. Nesses casos, não funciona. Nesses casos, funcionou. Ok. Isso foi gerando uso histórico até um determinado momento que os pesquisadores, né, alguém que pesquisava o assunto, olhou e falou assim... Vamos ver por que essa porra Vamos funciona. descobrir por que É. isso acontece? Vamos tentar isso de uma maneira sistematizada, com mais gente, vamos ver o que acontece. Porque, nesse caso, deu certo, mas também tem muitas situações Podia que dá dar com os errado. burros na água. É. Tem muitas situações que dá com os burros na água. E esse cara não vai fazer um relato científico. Não faz. Faz até para ninguém repetir. Faz exatamente. Faz. Tá? O que acontece? Isso é uma visão interessante. Os estudos científicos, eles não são feitos para dar certo. Tá. Eles são feitos para você ver o que acontece. Não, eu tô falando assim, por exemplo, um médico que... O que eu quis dizer, tá? E acho que... Um médico que fez o uso falou assim, pô, vou replicar o método que o Champs, é isso? O O'Shaughnessy. O'Shaughnessy usou. Aí ele faz num paciente. É um médico de consultório. Fez num paciente, criança dele lá, o mesmo método e não deu certo. Esse cara provavelmente ele não vai escrever um artigo falando, porra, fiz e não deu certo. É que Um aí médico você de tá falando do consultório. tipo específico que é o relato de caso. É O isso. relato de caso geralmente é feito quando dá certo. É isso, né? é isso, é. Mas, por exemplo, se é uma pesquisa sistematizada, com mais gente, e ela não Beleza. dá certo, sim, publica-se do mesmo jeito. Para avisar a comunidade científica de, olha, eu fiz desse jeito e nesse jeito aqui não deu certo. Deu merda. Tá? Porque isso entra uma outra questão importante da ciência, que é a reprodutibilidade. Tá? Porque não é, o cara fez uma pesquisa e deu certo, o cara fez uma pesquisa e não deu certo, acabou. Aí isso aqui fechou o assunto, não se fala mais isso. Não. Tem que ter... Esse cara vai fazer, aí outro cara ali vai fazer, aí outro cara ali vai fazer, outro cara vai fazer. Legal, chegou todo mundo na mesma conclusão? Beleza. Mas às vezes nem sempre as pessoas chegam na mesma conclusão. Tá? Por quê? Aí precisa ver, qual que foi a metodologia, como que esse aqui fez. Aí que entra a questão das revisões com meta-análise, para tentar entender isso. Vou dar um exemplo de uma situação onde isso foi muito importante, assim, tá? A questão do esqueci o nome dele, Lansfield, que foi um animal para ser carinhoso. Porra de uma memória maravilhosa, parabéns. Não, Né? Puta que pariu. Que foi um Rapaz. animal para ser carinhoso com ele, do inglês que falou que o autismo era causado por vacina. Tá? O que aconteceu Adoro com esses esse imbecis. cara? Esse imbecil, ele fez isso, depois percebeu-se que foi deliberado. Não foi num acidente de percurso, não. Ele Foi fez orquestrado, pensado, orquestrado. Ele fez para chegar nessa conclusão. Ele fez para chegar nessa conclusão. O cara foi lá, fez lá ali um estudo e chegou nessa conclusão. Aí aquele furor, né? Não sei o quê. Teve lugares, tipo o Japão, por exemplo, que até pararam de dar vacina. Causa E dúvida. acho que até hoje, Leva a dúvida. esse estudo que você tá falando Tem que... gente que acredita nisso. Até hoje isso arrasta uma cordinha aí. Soa pra caramba essa galera, chapéu de alumínio, eu adoro essas coisas. A galera do chapéu de alumínio adora. O ser humano não foi pra lua e não tome vacina que dá autismo. A lua é plana, a terra é plana, a lua é um holograma e vacina causa autismo, é a tríade do A tríade do chapéu de maluquinho, alumínio. boa. E aí ele fez publicou isso, e aí falaram, interessante, mas que curioso. Vamos tentar replicar isso em outros lugares? Vamos ver se as estatísticas, né, se os estudos em outros lugares também chegam nessa conclusão. Aí um cara fez, não deu. Outro cara fez, não deu. Outro cara fez, não deu. Então, ou seja, não tinha reprodutibilidade. Tá. Aí viraram e falaram assim, não, peraí. Estatisticamente, esse morro. negócio aqui. Ô, Lansfield, libera pra gente, libera pra nós aí esse... Dado bruto. Libera Dado pra bruto, nós isso esses aí. dados aí, vamos ver esse negócio aí. E aí os caras começaram a ir atrás e viu que era uma puta cagada, show de Mas horrores. qual é o interesse dele nisso? Porque assim, vamos lá. A indústria, com certeza absoluta, atualmente, uma das indústrias mais ricas do mundo é a indústria farmacêutica, certo? Que é quem faz a vacina. Então qual é o interesse de um maluco desse fazer uma pesquisa Cara, dessa? eu já li assim, várias hipóteses. Pra falar a verdade, eu nunca
dei muita atenção para isso. A gente tá numa Nunca puta... me preocupei muito, mas o que eu já li é que assim, ele havia sido financiado por uma empresa que fabricava um outro tipo de vacina que não tinha, se eu não me engano, acho que era... que essa vacina ela tinha um composto que tinha traços de mercúrio, que esse que era o argumento dele, não, que era o mercúrio da vacina que causava o autismo. Mas uma empresa tinha criado lá uma outra técnica que não tinha esse composto, então na verdade era um lance de melar melar o lance da indústria farmacêutica. para ganhar Concorrência. Agora, Aí eu vou te concorrência. fazer uma outra pergunta, porque assim, nós estamos há meia hora na trip do científico. E eu nem sei se você é cientista. De repente ele fala, não, nem sou só um médico mesmo. Sou curioso, curto o assunto. Nem sou, eu adoro só o assunto. Eu não sou, assim, eu não tenho publicação extensa. Na verdade, eu tenho uma publicação só. Mas eu gosto do tema, né? Eu gosto do tema. Eu tenho uma publicação que eu fiz por conta da minha formação de mestrado, mas eu gosto. Que foi do o quê? tema. Você lembra do tema? O meu mestrado, na verdade, foi Inovações da Educação em Saúde, na área de Inovações da Educação em Saúde. Da hora. É outra área completamente diferente. Não, mas assim... Mas eu Eu acho que é uma quando das a gente mais faz, importantes. Pós-graduação, né, você acaba aprendendo, né, todas essas questões de metodologia, da importância, a hierarquização, que é algo que a gente vê de maneira geral isso na formação, mas de uma maneira bem mais simples, bem mais rasa. Tá. Não, porque eu só fiquei com medo dessa nossa tour da ciência ser tipo um negócio desconectado com você, mas Não, é mas conectado, perfeito. porque E é muito da hora. Ele estava falando dos estudos dele em cima desses estudos Sim, para viabilizar médico. o canabidiol para o filho. Então, Sim. meu amigo, É se você verdade. não confia no estudo, E verdade. na verdade, hoje, se você quiser defender... Saiu daí. E hoje, se você quiser defender cannabis medicinal, você precisa, para você ter bons argumentos, você precisa entender um pouco de metodologia. Tá, beleza. Senão você dá nos burros na área. Eu acho que pra tudo, Porque né, vão doutor? quebrar, Hoje, né? até pro imbecil do chapéu que fala que não vai tomar vacina porque vacina dá autismo, você precisa ter um pouquinho de ideia do que você é porque a maconha ela passa pelaquela inversão de ônus, né? Na verdade, Tá. eu tenho que Exatamente. provar que faz todo o bem sem dar uma chance para um questionamento. Se tiver uma chance, o cara fala assim, olha aí, ó. Olha aí, ó. E o que é Já era. interessante? É porque assim, todas as pessoas que eu conheço que têm um bom letramento da parte científica, eles falam, olha, ok, acho interessante, acho algo que merece ser explorado. Merece estudo, isso. Geralmente, aqueles caras que eles são radicalmente contra, geralmente quando ele chega para você com argumento, o argumento dele já é baseado em algum conceito que está errado. Tá. Isso é interessante. Eu tive uma reunião esses dias com um médico e a gente foi falar sobre isso. E assim, ele entrou através de um fluxo de uma ONG que é parceira e tal, não sei o que, começamos a conversar. E aí ele entrou numa reunião com um conceito de cannabis medicinal. E aí eu comecei a apresentar, falar um pouco do produto e tal. Ele falou assim pra mim: eu não sou a favor disso. Até aí, zero problema, mas eu na minha cabeça pensei, o que você tá fazendo nessa porra dessa reunião? Foi o primeiro pensamento. Mas tudo bem. Aí, continuamos conversando, aí eu não sou um especialista, não sou técnico, não sou médico, mas a gente vive isso aqui todo santo dia. E aí, eu já tive a oportunidade de, como eu tô conversando com você, conversar com especialistas, tipo, bizarros no negócio. Então, assim, a gente aprende um pouco. E eu tô argumentando com ele, não sei o quê, e aí ele falou que o CFM não aprova. Eu falei, isso não é uma verdade, porque eu posso te apresentar hoje, posso passar o telefone de 3 médicos que só trabalham com isso agora, que fazem parte de um hall de médicos nossos, que se não aprovasse, esses caras já teriam caído do CRM deles, com certeza absoluta. Não, mas porque as diretrizes são para os refratários. Eu falei, não, essa foi uma diretriz criada em 2014, com estudos atrasados, que eles quiseram colocar na mesa agora e caiu por pressão popular. Então, assim, não tem argumento. Não, que não sei o que lá. Cara, eu rebati todos os argumentos que ele deu. No final das contas, ele falou para mim assim... não, porque o CFM proíbe... De novo, usou de novo o argumento do CFM. Eu falei assim, você deveria analisar por uma outra perspectiva. Você está pensando numa perspectiva do CFM como uma instituição super, com uma lisura incrível.
Infelizmente, a gente tá no Brasil. Não é necessariamente uma coisa com tanta lisura. E ele tem alguns interesses corporativos por trás que você tem que analisar. Pensa bem nisso. Dá uma analisada. Não tô dizendo que é, o que não é, que o CFM é... Não tô dizendo nada disso. Mas pensa em outros contextos para você entrar dentro de um circuito. Entenda que a cannabis sofreu boicotes históricos por preconceito, inclusive racial. Entenda as diferenças de nomes. Aí ele, depois de ouvir todos os meus argumentos, todos os meus rebates de argumento, ele falou assim: eu não quero porque eu não sou a favor. Desligou a reunião, juro por Deus. O que acontece? Desligou a reunião. Você queria Mas trazer uma pessoa isso- assim aqui. Eu queria mesmo. Eu queria Isso, o que um momento de acontece? debate. Isso, na verdade, esse tipo de argumento entra um tipo de argumento que é o argumento de autoridade. Entenda, o cara ele pode falar assim, olha, tal CFM, CRM, não interessa quem, o doutor José Antônio, quem quer que seja, doutor José das Couves, ele não é de acordo. A questão é, por que não é de acordo? Porque não interessa qual é a instância, não interessa qual é a organização, qual é a autarquia, quem é o profissional. Não interessa se ele é a favor ou se ele é contra. O que interessa é por O quê. que te motivou a essa posição? Porque o que acontece? Quando você fala em termos de você, olha, eu vou fazer algo baseado em ciência, pouco importa quem falou. Não interessa quem falou. O que interessa é como ele chegou nessa conclusão. Ah, o trabalho científico foi feito pelo doutor fulano de tal, que é autoridade no assunto. Você conhece aquele meme do Bob Esponja, né? Do arco-íris. Maravilhoso. Sabe, né? Você sabe, né? Sei. Foi. Não interessa quem é o cara. Não interessa porque o cara tem 15 mil trabalhos publicados. Caguei. Ele podia estar infeliz nesse dia. Exatamente, caguei. Eu quero saber o seguinte. Tá bom, vamos ver qual foi a metodologia? Vamos ver qual foi a conclusão? Como que se chegou nessa conclusão? Sim. Isso é o que importa. E quando eu falo isso, eu falo inclusive de mim mesmo. Porque muitas vezes eu emito algumas opiniões que às vezes chega alguém e fala assim, Ronaldo, eu não concordo com o seu posicionamento. Inclusive muitas vezes sobre questões da cannabis medicinal, em termos de, olha, de como se usa, qual composição é melhor. Posologia. Sabe, se isso aqui você devia usar essa composição ou outra, se em determinado caso se cabe, por exemplo, a vaporização ou não. Eu tenho as minhas opiniões. E não tem nenhum problema nenhum um colega vir, que também estuda isso, virar e falar assim, Ronaldo, eu não concordo com a sua opinião. Beleza, por que você não concorda? Eu não concordo por conta desse fato e desse fato. E eu vou falar, olha, eu discordo de você por conta desse fato. Essas opiniões são conciliáveis? Às vezes elas são. Às vezes o cara pode chegar para mim e falar algo, ou com uma informação que eu não sabia, ou que eu não havia parado para pensar Não tinha daquele conectado. prisma, e vice-versa. Normal. Então é assim que você discute as coisas do ponto de vista científico. Não é simplesmente eu sou contra porque eu sou contra. Não, legal você ser contra, tudo bem. Mas por que você é contra? Se você for contra com bons argumentos, cara... É o que eu falei para ele sobre o parabéns, negócio do CFM. cara, legal, bacana. O CFM pensou numa resolução em 2014. De 2014 para 2023, você está falando de 9 anos. Ou seja, muitos estudos foram publicados e feitos, muitas coisas mudaram de lá para cá. Não tem como você embasar nada. Você não pode embasar opioides com uma opinião de 2014, que é uma coisa muito mais antiga. Não dá. É isso. Então, assim, se o cara falar pra mim que a resolução que o CFM soltou é uma resolução correta, eu falo, pelo amor de Deus, gente, tem 10 anos de estudo de lá pra cá, muita coisa mudou, muita coisa se validou. E aí, essas discussões de autoridade, como você falou, isso aí, cara, é uma babaquice gigantesca. E acontece, essa semana, nossa, eu entrei numa treta, rapaz. Da hora, gosto. Surgiu Mais do que uma discussão, vocês viram, do Delta 8 THC? Surgiu uma discussão ali Não acerca vi, do não. Delta 8 THC e tal, não sei o quê. Aí eu entrei na briga e falei, não, peraí, tá errado isso aí. O vilão. Você não Não, tá acha? errado, tá errado. Não, porque é proibido não sei aonde,
tal, e não sei o quê. Eu falei, pá. Eu falei, Para qual uso? Eu falei, peraí, você tá falando que é ruim pra saúde? Beleza. Aonde que isso tá escrito? Qual é o embasamento? Qual é o fundamento? Onde está a evidência Que deixou que essa diz conclusão. especificamente isso que você está me falando? Tá? Onde diz especificamente isso? Não tem. Ele teria que estar isolado, numa condição específica. Então vai dar tanta... Não tem, entendeu? O que tem, até existe uma preocupação, mas é algo circunstancial, que tem a ver principalmente com legislação nos Estados Unidos, do FDA, de ausência de fiscalização, informação de rótulo, informação de produto que não é claro para o consumidor, tem muito a ver com isso. Mas aí o cara vai lá, lê um negócio e fala assim, não, isso aqui não pode, isso aqui faz mal, entendeu? Então, né, não tem... Tá, entendi. A pessoa pega uma questão que está baseada num contexto de legalização de um país, porque tem outros fatores que estão envolvidos, por exemplo, rotulagem, por exemplo, propaganda enganosa, vender alguma coisa que o cliente não está comprando, e ele entende que a razão pela qual isso é regulamentado é porque faz mal para a saúde. Ele subentende isso da cabeça dele e repassa. Não, massivamente. Bom, já que a gente está falando, vamos falar sobre qual era a discussão. Posso falar qual era a discussão? Claro, pô, por favor. Qual era a discussão? Surgiu um boato de que, hoje que a gente tem no mercado, vários produtos com Delta 8 THC, que o Delta 8 THC era prejudicial para a saúde. Por quê? Na sua produção eram usados substâncias químicas, solventes e tal. Para isolar ele. Eu já vou explicar. Desculpa. E que isso era prejudicial à saúde. Tá. Só que o que acontece? Você falar isso corresponde, foi até o exemplo que eu usei, que corresponde a dizer o seguinte. É igual falar pra você, olha, quando você toma banho, você não deveria usar sabonete, porque na produção do sabonete é usado, sabe o quê? Soda cáustica. Soda cáustica, exatamente. E aí você vai usar sabonete e sua pele vai ficar em carne viva. É exatamente a mesma coisa. Por quê? O Delta 8, ele usa tomar banho hoje. um solvente, Miguel. Nem ontem. Opa, quer dizer... E assim, o que acontece? Entre você usar soda cáustica para você fabricar o sabonete e o sabonete deixar a tua pele em carne viva, existe um salto lógico do tamanho do Brasil. Qual é a questão? O Delta 8 THC, ele é presente na natureza, ele é presente na cannabis, em pequenas quantidades. Então, para uso em larga escala industrial, o que eles fazem? Eles pegam o CBD e, através de reações químicas, convertem ele em Delta 8 THC. Tá? E é natural, você tem lá substâncias, os solventes que são usados, ok. Mas essas substâncias, elas, no processo, elas são convertidas em outras e tem todo o processo de você purificação disso e tudo mais. E aí, em abril do ano passado, o FDA botou lá no site deles um texto falando sobre isso. Mas qual que era a preocupação? É que o FDA também foi muito... Ele lava bem a mão, né? Eles foram muito sacana também. Que eles botaram, e aí, na cabeça assim, da página, onde tinha o texto, né, bem no cabeçalho, tinha uma figura assim, o Delta 8 THC pode ser prejudicial para a sua saúde. Só que tem uma galera que você sabe, né? Não lê o texto, só lê a manchete. O pode já é... Pode? Na real, assim, 99% das pessoas. O pode ele ferra com tudo. E o que ele fala no texto, na verdade? Ele fala, olha, nós, FDA, percebemos que nos últimos 2 anos houveram 170 e poucos casos, né, relatados aqui, notificações de efeitos adversos em pacientes que haviam usado algum produto com Delta 8 THC. E a gente está preocupado porque essa é uma substância que a produção dela não é fiscalizada pelo FDA e muitos produtos não deixam claro no rótulo que tem o Delta 8, não deixam claro que o rótulo é uma substância psicoativa, não deixam claro no rótulo que o Delta 8 é uma substância psicoativa e não deixa claro que que esses produtos devem ser evitados em crianças. E que, eventualmente, se for produzido
por meios inadequados. Basicamente, se for produzido no fundo Na de birosca, quintal, na birosca vai dar ruim. Entendeu? Ah. Olha, pode realmente ir junto com Solvente. alguns... com Ter produtos resquícios de é, produtos ruins, pesados. Tá. que causam malefício à saúde. Mas até aí, né, vamos lembrar aqui do caso, por exemplo, da cerveja Belo Horizontina, que Porra. matou uma meia dúzia, porque no processo lá vai a questão da substância que intoxicou a galera. Mas assim, foi uma cervejaria em trocentas mil que existem no país e nem por isso você vai falar assim, olha, Cerveja tá proibida. cerveja tem que proibir. É. Né? Eu ia falar, cerveja não, cerveja faz mal, mas não por esse motivo que matou Foi. o pessoal da Belo Horizontina. Então é a mesma coisa. Então, o que acontece? Uma O texto, propaganda mal interpretada e direcionada. o texto falava sobre isso, era muito mais sobre aspectos regulatórios de fiscalização e informação ao consumidor do que uma questão de propriedade química ou algo inerente ao processo de obtenção do delta 8-THC em si. E aí eu falei, não, peraí, tá errado isso aí que vocês estão falando. Nada a ver isso aí, irmão. Tá completamente errado. Nossa, nego Virou. rasgou os buracos com o dedo. Não, porque é um absurdo você falar isso aí. Porque lá... Adoro. Isso é Big Brother da vida real. Não sei que lá no estado americano tem lá 2, 3 estados que eles proibiram o Delta 8. Eu falei, ó, então seu argumento é o seguinte, então pega... Né? Então seu argumento é esse? O seu argumento é Motivar. que... Seu argumento é que só o bom é a planta in natura, só que é bom. Então tá bom, então vamos pegar um mapa mundi, vamos ver quantos países a planta natura... Se o seu critério é esse, vamos ver quantos países a planta in natura É boa. é liberada e em quantos ele não é liberado. E vamos ver qual vai ser a conclusão que você vai chegar. Porque se o seu critério é esse e ele é válido para o Delta 8-THC e você vai ignorar que existem questões econômicas e políticas religiosas e sociais envolvidas nisso, então para as outras coisas você tem que usar A mesma lógica. régua. É. Mesma metodologia científica. A mesma lógica. Exatamente, então você tem que usar a mesma régua. Entendeu? Beleza. Então isso não é um parâmetro. Não dá. Tá? O pessoal acha que é só aqui no Brasil que o pessoal toma as decisões baseado nas maluquices Não. Não, No da mundo inteiro, cabeça essa de porra. quem é legislador. Não, lá também. Sim. Cara, que loucura, né? E assim, parece que o povo não aprende. Quanto mais o tempo passa, mais as pessoas tomam informações midiáticas sensacionalistas como verdade sem entender o contexto todo. É que a Isso gente só não é educado piora, pra cara. isso, né? A gente não é educado. Você tem Twitter? Você tem Twitter? Não, eu não tenho. Não. Eu tenho Twitter. E assim, as notificações que o Twitter manda, eu entro raramente. São assim, Folha de São Paulo. Juro por Deus. Jovem foi baleado e corpo foi abandonado no rio. É assim que notifica. Aí você, puta que pariu, velho. Aí você entra, não tem nada a ver. É tipo, o jovem no ano de 2008 foi baleado, o corpo dele foi jogado no rio e hoje a filha dele completou 12 anos. Você fala, mano, tipo, não tem nada a ver, mas o cara, ele pega a forma mais sensacionalista de escrever uma chamada para causar o impacto. E aí, como o brasileiro não é habituado a ler todo o texto, dá essas merda idiota aí. É o desespero do like, né, cara? É o desespero do like. É um veneno, cara. Mas foi uma instituição que tá ligada à cannabis que fez essa postagem? Olha, eu nem sei. Eu sei que a hora que eu vi o burburinho já tava montado. A hora que eu vi já tinha um monte de gente falando sobre isso e Você tal. sabe de quem foi? Não, é que. Não, Miguel. Não, Miguel. É que ele falou desespero. O like. Nós falamos, Miguel. Aí fala daqui a pouco. Nós falamos, Miguel. Não, mas aqui é desespero pelo like com qualidade. Com qualidade. Com qualidade e A informação. propósito, deem o Miguel, like aqui, Miguel. sigam a gente nas redes sociais, curtam aqui, se inscrevam no canal e curtam o doutor também. Eu sei que seu conteúdo mais forte é no TikTok? TikTok e Instagram. Tem mais. Então pronto.
É isso. Desculpa. Sigam ele, o conteúdo dele é da Vocês hora. estão voando, eu tô aqui segurando ainda, que ele tava fazendo os estudos para administrar. Mas vamos voltar no que a gente tava falando, que até eu já me perdi. A gente também. falou um monte de coisa de pesquisa que foi incrível, Foi de porque agregou. você tomou um puxão de orelha da sua esposa, eu vou até fazer Boa, interpretação. é isso Tomou aí, um é puxão isso de aí. orelha dela e falar, estuda. Estuda essa porra porque eu quero Isso dar pro aqui, filho, eu tenho e à certeza noite que vamos isso aqui conversar. funciona. Exato. Não, e foi por aí Você mesmo tava que eu lá? fazia. Não, minha esposa é maravilhosa, cara. Eu Aí- sem minha esposa, eu tava ferrado. Aí você foi estudando até que você falou assim, não, beleza, eu vou dar pra Falei, ele. pra legal, E a experimentar. decisão me de vamos convenceu. testar. Eu falei, não, legal. Eu falei, concordo. Falei, vamos lá, me convenceu. Vamos lá. Aí a gente foi atrás, isso foi naquela época. Porque não tinha, já não tinha acessibilidade tão fácil em 2000. Cara, foi 15, né? difícil. 16? Não, essa época acho que era mais pra 2018. Mais ou É, menos. já ainda tava mais- já tava um pouquinho, mas ainda não tava com tanto assim, mais easy. Já facilidade. tinha as RDCs já. Puta, não, aquela RDC que facilitou, não A de tinha 2020. ainda. Ah, tá. Ela entrou em vigor em 2020, essa RDC. Ela foi final de 2019 e entrou em vigor em 2020. E... Ainda era o importadão. Então, mas cara, na época, para você fazer o processo de importação, você tinha que mandar uma carta para a Anvisa. Então, tipo, mandar um e-mail. É uma Uma carta, um carta, ofício. Você tinha que pegar o papel, preencher, dobrar, botar no envelope e meter um selo. Põe o lá dedo correio, no- mandar pra Anvisa, pros caras analisarem, te dar a resposta depois de 2, 3 meses pra você proceder com a compra. E na época, puta, levava acho que 2 meses, quase 3 meses. Conta própria, né? Você fazia todo o link com o laboratório de lá de fora. Não, já tinha representante aqui Já no tinha Brasil, gente aqui. mas era burocrático, era muito Sim. burocrático. Mas aí depois, quando veio a RDC do final de 2019, né? Que inclusive teve o pezinho do ABC lá nessa RDC lá, né? O Dr. Gib. Foi ele que embarcou nessa daí e falou, não, Trouxe peso. vamos facilitar essa vida aqui. E aí, ok, aí dali pra frente, nossa, aí facilitou muito. Aí depois que entrou em vigor a questão da aprovação automática, né, das solicitações, aí pronto, aí melhorou Caraca. 100%. Aí seu E em casa. eu ia falar isso, seu filho então... Chegou tua medicação, aí você tinha a situação do seu filho e aí você... você estudar é uma coisa, você sentir... Sim, aí É vamos outra- começar. Aí, Quanto completamente tempo diferente. que Começou- demorou pra ele ter melhora? ó, mais ou menos, aqui tem a questão da dose, que você vai aumentando, Ajustar. vai devagarzinho, ajustando, mas questão de mais ou menos uns 15 dias a gente já tinha visto. Porra! É muito Já- rápido. Já tinha, em questão de 15 dias, a gente já tinha visto algumas mudanças já. E é interessante porque assim, a gente começou a dar, e aquela história, a gente começou a dar e ficou na maciota, né? Não, fica aqui entre nós. Exato. Aí o que acontece? Vai pra terapia. A terapeuta começa a falar, nossa, Como nessas últimas melhorou, semanas é. ele tá melhor, tá mais calmo, tá mais tranquilo, É- tá mais é- fácil de trabalhar. Né? Na escolinha também, olha, pô, ele Nossa. tá aqui, tá procurando mais os amiguinhos, né? Tá menos agitado. Então a gente vai vendo também que não só em casa, mas em outras instâncias de gente que nem sabia que ele estava usando, começou também a notar a diferença. Também sentiu. E aí você começa aquele negócio, porra, um negócio que é muito bom pra mim, tá na hora de eu dividir, né? Exatamente. Aí eu entrei numa outra questão. Você também que é aí pediatra, que eu- também ajuda. Eu tinha uma outra questão, que eu tinha um outro familiar, a minha mãe, que tinha dor crônica. Tá. Então ela tem alguns problemas de coluna e ela já tinha assim uma dor há pelo menos uns 5 anos, assim, que ela já tinha usado de tudo, já tinha até indicado cirurgia e ela não queria fazer, porque é uma cirurgia que envolve um certo risco e tal. E aí eu olhei e falei, pô, legal. Aí eu falei com a minha mãe e falei, e aí, vamos tentar? Ela falou, legal, vamos tentar. E eu falei, ok. Aí a gente começou a usar pra ela. Quantos anos tem sua mãe? Minha mãe, ixi, agora ela já tá com mais de 80 já. Na época, ela tava com 70 e lá vai uns quebrados aí. Caramba, sua mãe é bem mais velha que você, então. Sim, ela já me teve, ela já tinha uma certa idade Eu já. esperava uns 60, ele falou que tem 41, pô. Ela já... Sua mãe é bem mais velha que você? Eu falei, ué, Não, a minha mãe tem 20 Não, anos de Sua diferença. mãe tem 15 anos, né? Pode crer. Não,
Não. Não, pera aí. A minha mãe tem 20 anos de diferença de mim. Eu tenho 37, ela tem 57. Minha mãe, ela já fui. São 40, pô. Temporão, temporão. É bastante tempo, velho. É. E aí também ela começou a usar, e aí, cara, foi um negócio impressionante. Assim, Caralho, porque que ela da hora. começou a usar, e depois de uma semana, assim, que ela tava usando, aí eu, e aí, mãe? A como é dor. que tá, tal. Ela ligou pra mim e falou assim, então, preciso te falar uma coisa. Eu falei, o que foi? Ela falou, ó, foi a primeira vez nos últimos 5 anos que eu deitei e dormi tranquila. Puta que pariu, que coisa absurdamente incrível. Cara, É autoconcentrado THC pra ela, porque é dor ou não? No É. caso dela era. Na época era. Então, assim, cara, é um negócio que, porra, tem, sabe? Não tem preço isso. Caio França falou isso no Stories que ele gravou, acho que foi ontem. Ele falou assim: se você é contra, eu só tenho uma coisa pra dizer, o seu nível de empatia é muito baixo. Porque quando você pega uma criança que tem 20 convulsões por dia, você dá um remédio, ela passa a não ter nenhuma, ela consegue estudar, viver a vida, ter amigos e tal. Se você é contra, você não tem empatia nenhuma com essas O pessoas. seu preconceito é maior do que a sua razão. Essa é que é o lance. É. Tipo assim, eu uso óleo. E a gente conversa aqui às vezes, eu falo, cara, o lance Todo de fudido, dormir, todo fudido. o lance de você dormir bem, cara, porra, não tem preço. Você acordar descansado, entendeu? Eu acordava cansado. Porra, você tomar um remédio, no caso, eu tomei agora aqui, é uma gotinha, porra, tu vai ali, pá, e suave. E afeta tudo. Tipo, se você tinha crise de coluna, acaba que você toma por uma coisa e o tiro vai em outra também. Você faz o equilíbrio. Cara, Porra. insônia é um veneno pro ser humano. A privação do sono é um veneno. Isso é muito subvalorizado, o sono pra gente. Ainda mais essa cultura que a gente tem hoje, que o cara tem que trabalhar, o cara tem dormir, que só precisa dormir 6 horas, 4 horas. Cara, Puta que pariu. Não fala isso aí não, cara. Eu tenho ódio dessas conversas, cara. Você quer eu vou ficar puto com o cara virar e falar assim, não, porque eu só preciso de 3 horas de sono. E o cara fala aquilo como se fosse um negócio, maior orgulho. A resposta certa pra esse cara é teu cu. Não, teu cérebro tá sem manutenção, Só amigo. precisa de 3 horas de sono, teu cu. Eu Assim, ó, com 7 horas de sono eu fico bem. Com menos do que isso, eu fico mal. O que acontece, cara, é muito ruim, porque assim, a privação do sono é um veneno em vários aspectos, cara. Porque isso mexe com a cabeça, mexe com o humor, mexe com a capacidade cognitiva. O cara que ele começa a dormir pouco, ele começa a ficar burro. Ele começa a não conseguir processar Memória, as fica uma memórias. merda. estímulos de maneira adequada. Ele começa a perder a capacidade de guardar fatos. A memória piora, o humor piora. Com humor, o relacionamento social piora. Tudo. tudo Você vive cansado. Tudo isso piora. Sim. E então é algo, e é muito. E a gente tem uma série, cara, de doenças que levam a problemas do sono e que acaba sendo jogada para debaixo do tapete. Ansiedade. Tem um monte de gente por aí que tem sérios problemas de ansiedade. Aí a pessoa faz o quê? Começa a tomar aquele remedinho para dormir, entendeu? E vai o remedinho que era para você usar no máximo 2 meses, a hora que você vai ver, faz 4 anos que a pessoa tá tomando. Doutor, E é aquela história, né? Tá E pondo sol com a peneira. Tá bonito, como é que chama tá barato. aquele leite de magnésia, né? Leite de magnésio, o que tem? O povo usa isso aí como se fosse danoninho, velho. Porque a pessoa se alimenta cagadamente a vida inteira, a pessoa tá cagando pra alimentação, aí o estômago vira uma merda. Tá estudando no Yahoo? Miguel, vai. Yandex. É capaz de você trazer isso, é capaz de você ter misturado isso na sua água, não é por nada não. Cá entre nós aqui, o Miguel Leite de é um magnésia. cara. Pra estômago. Desconheço. Teu cu. Tem Conhece teu muitas cu. coisas. Não, tem aquele outro também de estômago pra gastrite, o remedinho. Omeprazol. Omeprazol. O povo toma isso aí que masca como se fosse Trident, essa porra. A gente... Principalmente sabor uva, desculpa. Não, eu vivo falando isso, inclusive ontem, Alimentação, exercício, eu tava tudo. discutindo isso com a minha esposa, a gente conversando. Gente, nós como sociedade, assim, ao longo da história, em especial
em especial nos últimos séculos não, acho que em muitos momentos, nós tomamos péssimas decisões em termos do tipo de sociedade que a gente quis, Concordo pra caralho. que a gente quis viver, sabe? Essa loucura, a gente tá falando, pô, o cara trabalha até meia-noite. Loucura capitalista, Cara, você não vê teus filhos crescer, você não tem tempo de se cuidar. se alimenta direito, você fazer um Você exercício. passa grande parte da sua vida procurando, correndo atrás de coisas que você não precisa, que você não quer para impressionar pessoas que você nem gosta. Isso. O nosso conceito que a Maravilhoso. gente construiu de ter sucesso na vida, vamos falar a verdade, é uma bosta esse conceito de ter sucesso na vida. É. Cara, Real. hoje, com essa sociedade da informação, das redes sociais que a gente vive, cara, outro dia, não lembro onde que eu fui, e, cara, um lugar lindo, maravilhoso, porra, super legal. Ah, lembrei agora, eu viajei com minha família e eu e minha esposa, a gente foi com os meus filhos levar eles, eu tenho 4, né? Eu fui daqui lá, eu tenho Você tem 4 quatro filhos? E a gente foi num aquário. E, pô, super legal, cara. Pô, tubarão, os peixinhos, não sei o que e tal. Cara, aí você chega, tipo, lá no aquário. Lá. De repente, cara, você vai ver o tubarão, chega a galera assim, meu, levanta, cara, uma parede de celular, assim. Cara, as pessoas vão nos lugares, elas vão ver um show, vão ver um cenário natural. show é pro Cara, Instagram. As pessoas não veem mais Cara, o artista tá ali fazendo um show pra você, cara, ao vivo, na tua cara. Você vai gravar no celular pra ver A em casa. galera vê metade do celular, pra você ver, casa, é uma insanidade isso. Não, mas é pros meus amigos ver que eu vim aqui. Que se foda, meus amigos. Eu quero que eles nem saibam onde que eu tô. Boa. Entendeu? Quanto menos meus amigos souberem da minha vida, melhor. Vai o ficar dia na minha que eu estiver cabeça. na minha casa, que eu fizer um churrasco, aí eu conto Aí pra você eles. convida nós, a proposta. É, mas, Opa, por claro. frente. mas é gentileza. isso. Aí É, eu só isso. conto pra eles ao vivo, pô. Agora fica esse... É você viver. inferno, Você tem que cara, viver. É você viver. Aquilo ali. As É. pessoas não estão mais vivendo. Ah, eu falei sobre o negócio do omeprazol, seguindo a sua linha da insônia, porque assim, a gente fala muito de cannabis sobre medicina integrativa, né? Que a cannabis, Sim. ela não mexe numa coisa só, ela mexe, Não, mexe em em todas as todo o coisas. seu corpo. Então, e aí quase todo mundo que a gente conversou aqui fala a mesma coisa. Fala assim, mas também não adianta bosta nenhuma você querer tomar cannabis medicinal pra curar, se o seu sono é uma merda, se sua alimentação é uma bosta, se você não faz uma porra de um exercício físico pra melhorar o Bebe seu pra corpo. caceta, come Vai mal. melhorar? Vai. Mas existe uma integração do seu corpo que pra você ter ele adora essa palavra. Pra você ter a homeostase que você precisa, você precisa alinhar outros pontos da sua vida, cacete. Isso, cara, tem a ver na medicina que a gente chama de atenção holística. Isso. Tá? Muitas vezes, quando a gente fala desse termo atenção holística, tem uma galera que torce o nariz, já acha que tá falando de incenso, de cristais, essas paradas, entendeu? Passe. Não, assim, aliás, vamos deixar uma coisa clara, que eu tava falando agora até sobre opção de sociedade e tal, sobre viver a vida e tal. Assim, gente, eu não sou bicho grilo, entendeu? Às vezes o cara, não, o Ronaldo tem esses papos aí, usa essas camisetas de Florida aí. Maravilhoso. Hippie, deve ser um bicho grilo. Cara, não sou de maneira nenhuma, cara. Eu adoro comer porcaria, eu sou igual nosso amigo aqui, adoro um Aí, hambúrguer Miguelão, com mais um pra gente, bacon. Miguelão. Firmou. Pô, e encho um rabo de Coca-Cola, sabe? Não sou geração saúde, não. Tô longe disso. Mas Nada tem contra alguns quem é, valores. não Mas acho os você caras tem uns chatos. valores que divergem disso aí. Tem né? uns caras que são meio chatos. Não, porque o cara é vegano. Não tô nem aí, cara. Eu como um hambúrguer e se o cara me chamar pra vamos comer um bagulho vegano, bora, agora. Vamos É aí. gostosinho? Tem certeza? Não, eu Eu fiquei vou. impressionado uma vez, um amigo meu me chamou pra comer uma feijoada vegana. Aí eu falei, bora lá, né? Vamos ver qual que é desse negócio aí. Aí chegamos lá no lugar, aí tinha coxinha de jaca. É. Coxinha de jaca, meu amigo Rodrigo. E é Rodrigão, gostoso. Coxinha de jaca, Rodrigão. Vai na minha, come aí. É igualzinho Tá bom. frango, cara. O cara é meio gordinho. Gostoso igual mesmo, eu, real? meu gordinho, É bom. você nunca duvida do gosto. Cara,
É bom. Maravilha. Carne de jaca. Aí fui comer depois a feijoada vegana. Cara, uma maravilha. Então, assim, comigo não tem esse negócio. Eu aí, Da como hora. cachorro quente, e o nego faz com que é cenoura no lugar de salsicha. Isso eu não A experimentei, carne não. de jaca. A carne de jaca, você tira o caroço da jaca e corta ela fatiadinha assim. Fenomenal, Ela fica cara. igualzinho frango. Igualzinho. E com a mesma textura. E como Igualzinho. bota um tempero maneiro, Porra! vai embora. Miguel. Aí, o que acontece? Aí o que a galera faz agora, nossa, atenção holística. Tem uma galera que já acha, né? Que porra, o cara vai... Holística, Não, vai vir o não. incenso, vai vir Cara, cores. nada disso, cara. Atenção holística na medicina é você olhar o ser humano como um O todo. Ah. Né? Então, e essa foi uma visão que prevaleceu na medicina durante muitas décadas, quase um século, na verdade. Tá? Prevaleceu durante muito tempo na medicina. Então, pô, você chega pra mim com uma pneumonia, cara, você não é uma pneumonia. Como ela Você chegou. é uma né? pessoa que você está sendo acometido por uma pneumonia. Mas você tem um trabalho, você tem uma família, você tem a sua alimentação, você tem a sua rotina diária, você tem as questões sociais que se imprimem sobre você, você tem a tua casa que você mora no mesmo bairro que tem uma petrolífera a 3 quarteirões da tua casa, você cuida da tua mãe, que é acamada, e isso também tem consequências na sua vida. ansiedade. Então, é isso. Uhum. Esse é o estudo, você né? olhar para o indivíduo como um todo, e não só para aquele problema que ele tem. Isso, graças a Deus, é uma visão que realmente está se disseminando. Inclusive, é uma visão que hoje em dia, ela já é introduzida nas faculdades de medicina. Isso é bom. Né? Hoje em dia, você já não ensina o aluno a olhar para a doença. Hoje em dia, você já ensina o aluno a olhar para o doente, para a pessoa. Eu acho que o caminho que a medicina tomou, e a gente percebe muito isso conversando com médicos aqui, o caminho que a medicina tomou por muito tempo foi o de separar a pessoa em órgãos. Você não é uma pessoa. Rockefeller. Você é um cérebro, um pulmão, 2 pulmões, um coração, Um isso que você é. estômago, uma cabeça. E aí você toma uma porra de um remédio pro pulmão, pneumonia, te fode o rim. Aí você tem que tomar uma porra de um remédio pro rim, te fode o fígado. Aí você toma... É assim. E esse contexto de medicina integrativa, eu acho que é o que a sociedade precisa para voltar a ter uma medicina mais humanizada. E foi o que você falou. E isso que você falou, né? Que você entrou nesse assunto por conta da questão, porque tem a questão da dieta, do dia a dia, da rotina da pessoa. Legal, isso é verdade. Mas isso não é verdade só para cannabis, não. Isso é verdade para tudo. Sim, para tudo, claro. Isso é verdade tanto para cannabis, como para o remédio que você compra lá na farmácia, como para tudo isso é verdade. Medicinas mais tradicionais, a Ayurveda, que a gente conversou com um cara aqui especialista em Ayurveda, medicina tradicional chinesa, elas se preocupam antes em melhorar o estilo de vida da pessoa para depois tratar o sintoma e a doença, porque normalmente, aí é o que o Dr. Fábio Estilo de Vida falou para nós aqui. Um é consequência. Uma consequência do outro. Ele falou assim, porra, foi um exemplo que ele deu só. Porra, o colesterol é um problema? E não é. O colesterol por si só não é um problema. Mas a inflamação que está gerada dentro da sua veia, que é onde o colesterol tem o grip ali para grudar, ele é um problema. Então, os dois juntos são um problema. O que quer dizer que a integração entre vários fatores do seu corpo é o que gera o problema, nunca um fator isolado. Melhora esse primeiro ambiente, que normalmente as coisas se melhoram sozinhas. O corpo tem essa capacidade, né? Sim, mas de fato. Então, mas isso, da maneira que você colocou, é verdade também. Não é só o remédio, não, vou tomar o remédio, amanhã tô bom. Não, vou tomar minhas gotinhas de canabidiol, amanhã tô 100%. Não, meu amigo. Tem Melhora várias tudo. modificações que você tem que fazer. O Renatão é um puta relato de caso, mano. Ele tomou pra uma coisa e ele tomou pra ansiedade e curou pressão alta. Tá ligado? Tipo, é um negócio Alexandre nada a Idoso. ver. E gripe também, né? Que eu até comentei com você que eu nunca mais fiquei gripado. Ele é Isso, bicho por grilo. exemplo, em autismo, isso é algo que eu falo muito pros pais, em questão de autismo. Falo, olha, não é a medicação que vai melhorar, tá? A questão, o comportamento, as capacidades do seu filho. O remédio ele vai ajudar. Agora, por exemplo, a terapia que ele faz é É essencial. importantíssimo. Ele vai na Exato. fono, ele vai na TO. Eu mesmo
falo isso para os pacientes. Eu falo, olha, se algum dia você tiver que escolher entre a terapia e o canabidiol, é terapia. Tá. Eu sou o primeiro a falar isso. Pô, Ronaldo, mas você não é prescritor? Sou. Pô, mas você não trabalha só com isso? Trabalho. Mas se tiver que escolher... Mas você tem que ter um senso de realidade. Claro. Não é porque eu trabalho com isso, não é porque eu estudo, porque eu trabalho com isso, que eu vou negligenciar todo o resto. Eu tenho que saber o lugar que a cannabis medicinal ocupa dentro do tratamento. Perfeito. Tá? Muitas vezes ele vai ser a estrela do show. Em algumas vezes sim. Por exemplo, no caso de epilepsia, como a gente falou. Então, muitas vezes ele acaba atuando mais como um coadjuvante. É? Não é a estrela do show, não. Em alguns casos, sim. Tá. Mas, por exemplo, muitas vezes dor crônica, muitas vezes fibromialgia, muitas vezes ele acaba sendo a estrela do show. Mas em outras situações, não. Então você tem que saber colocar a alternativa terapêutica no lugar dela. E tá ok, gente. Não tem nada tudo de bem. errado com Zero isso. problema. Não tem nada É um conjunto, né? É só mais um remédio, pô. Eu falo Exatamente. pela ansiedade. Você tomar o óleo e não ir num psicólogo, não ter um acompanhamento, talvez até psiquiátrico, Não é um vai erro. adiantar. É um erro, porque a gente adquire vícios. Então, tipo assim, se a minha crise é à noite, tem noite, toda noite. E aí eu tomo minha gotinha, chega de noite, tem que fazer aquele trabalho, pô, não, tá tranquilo, tô medicado. entendi. Se você não trabalhar a cabeça, É o famoso gatilho, né? é. Se você tem que fazer a terapia para você lidar com os seus Lidar com seus gatilhos. gatilhos. É exatamente aquilo que você acabou de falar, que a gente precisa olhar para as outras coisas Sim. também. Por quê? A gente precisa lembrar que o ser humano é um ser que a gente chama de biopsicossocial. Ele tem a parte biológica, ele tem a parte psíquica, a parte psicológica e ele tem a parte social. Então, você precisa olhar para essas três coisas. E uma caga na outra, né? O cara tem ansiedade. Meu, esse cara ele não é um cara que tem ansiedade, ele tem uma história de vida, porra. Você não pode negligenciar a história de vida da pessoa. Tá. A ansiedade dele Não, provavelmente foi causada por outros E fatores falou um negócio agora externos. interessantíssimo. A terapia holística, ela é maravilhosa porque ela traz... o paciente deixa de ser vítima. Porque ele passa a ser um coadjuvante na parada. Ele começa a se conhecer, porque eu conheço gente que fazem tratamento, que tinham crise, etc., que o cara falou assim, não, depois que eu comecei a fazer, até para eu poder administrar a minha dose, você começa a se conhecer e o cara começa a sentir que vai ter a crise. Ele começa, opa, hoje eu não estou bem. Cara, eu vi uma história Hoje. hoje. Então, isso é do caralho. Dá a felicidade do cara, a saúde dele, na mão dele. Houve uma história hoje aqui, a mulher que estava aqui, a Stephanie, a Ela também. hipercanábica, ela falou que ela tem epilepsia, ela tinha crise de ausência. Ela estava com os 2 filhos dentro do carro na ladeira do prédio dela. Ela sentiu. Imagina, ela sentiu que teria uma crise. Ela rapidamente deu ré no carro, parou, pôs no peito. Aí ela teve a crise. E aí não foi uma crise de ausência, foi uma crise tônica, né? Tônica. Foi uma crise tônica. Falou que quando ela voltou, os 2 filhos dela estavam chorando. Mas tudo bem, ninguém morreu, tá ligado? Ninguém atropelou a porra do portão do prédio. Então, esse conhecimento é importantíssimo. A pessoa velho. começa a se conhecer, você começa a se avaliar. Quando a gente falou de método, lá no início da nossa conversa, Isso. método, eu peguei na minha cabeça assim, porra, método pra mim começa com observação. Tá. Então, eu, por exemplo, quando eu fiz tratamento com psicólogo, tinha o diáriozinho. Para você começar a entender, pô, que horas que eu tenho taquicardia? Que horas que minha mão começa a suar? Por que eu fico... Por quê? O que eu estava fazendo? E você vai anotando, que você começa a ver... Porra, tá aqui, ó. Globo, desculpa, loucura. Jornal Nacional, tira da minha vida. Só me atrapalha essa porra. Eu costumo falar o seguinte, que a relação do médico com o paciente não pode ser uma relação vertical, de cima para baixo. Tem que ser uma relação de parceria. Isso eu sempre falo para os pacientes. Aqui a gente joga junto. Quando houver mais de uma opção viável, a gente vai conversar e a gente vai chegar junto a essa conclusão. Por quê? Porque o paciente, ele também tem que, aquilo que você falou, ele também tem que se ver como um papel ativo no tratamento dele. É muito importante isso. É muito importante. E isso é uma coisa muito legal quando a gente trabalha com cannabis
cannabis medicinal porque a gente tem essa oportunidade com frequência, entendeu? De você jogar junto com o paciente, né? Então existem às vezes situações que às vezes são algumas indicações, como eu disse, que às vezes na literatura a evidência científica é relativamente frágil, tá? E aí o que é o certo? É você explicar isso para a pessoa. Fulano, olha, no seu caso, eu sei que você veio aqui, que você está cansado, que você já tentou, tomou 1, 2, 3, 4, 5 remédios, já tentou um monte de coisa. Olha, o que eu tenho a oferecer para você? Eu tenho a oferecer para você o conhecimento que científico a gente tem a respeito desse assunto, desse uso, é esse. A evidência é frágil. Eu não posso te prometer um resultado. Tá? Aliás, médico nenhum, com nenhum tratamento, pode fazer isso. Eu não tenho como te prometer um resultado. Mas a gente pode ver, porque, olha, tem esse estudo aqui que, sei lá, o cara tratou 20 pessoas e dessas 20, sei lá, 7, 10, 12 tiveram uma boa resposta, certo? E aí, vamos tentar? Vamos tentar. Então, legal. Então, vamos tentar, vamos avaliar isso da melhor maneira possível. Isso é honestidade. Perfeito. Entendeu? E é importante o paciente se sentir responsável pelo seu tratamento, né? Porque a partir do momento que você se sente, você deixa de ser passivo e você tem um papel ativo no seu tratamento, você vê isso de maneira diferente. Perfeito. Você vê o tratamento, você enxerga a si mesmo, você enxerga a sua condição de uma maneira diferente. Perfeito, doutor. Então é muito importante. É verdade. Muito Inclusive, eu acho que toda vez que a gente vai num médico e o médico está aberto a ouvir sugestões do paciente, ele ganha uma moral comigo. Aconteceu semana passada. Fui com meu avô no psiquiatra, meu avô tem demência senil. Estamos conversando lá e tal, não sei o quê. E são 2 idosos, né? Minha avó tem 80, meu avô tem 83. Então, a gente falou meio que em código e eu achei super sutil da parte do psiquiatra entender que eu tava falando com ele em código. Eu não falei cannabis medicinal. Eu falei, doutor, para esse caso, eu sei, tem algumas evidências, que o CBD ajuda na neuroproteção. Verdade, verdade. A questão da demência senil tem a ver com perda de neurônios, não tem? Tem. E a parte de comportamental do meu avô também é bem ruim. Também ajuda no comportamental. O que você acha da gente tentar o CBD? Eu falei assim. E em vez dele me responder de uma forma que os dois entendessem, ele foi super sutil. Ele falou, acho que pode ser uma terapêutica legal. Podemos tentar. Eu falei, eu trabalho com isso e tal, não sei o que, posso ajudar no processo de aquisição. Ele falou, não, ótimo. O que você acha melhor? Eu falei assim, o que você acha? Perguntei, o que você acha da Gummy? Porque ele não gosta de tomar remédio, vai ser um inferno pingar o óleo e tal, a Gummy pode se resolver. Ele falou, não, excelente. Qual opção que tem? 25 vezes. Ele falou, você me passa um modelo de prescrição? Porque eu nunca trabalhei com a Gummy de vocês. Eu falei, passo, e ele passou. Eu acho isso bonito, porque o médico realmente está interessado em ouvir o que as pessoas do entorno, que no caso meu avô, beleza, é uma questão de perda de consciência, de fato. Então as pessoas que estão no entorno dele acham relevante. Eu acho isso mais bonito, o médico sempre ganha uma moral comigo quando faz isso. Ele poderia ter dito assim, não, acho que para ele não faz sentido. E tá tudo bem também. Sim. Mas ouvir, pelo menos, é muito valioso, cara. Da hora. Aproximar, né, o médico do paciente. Humanizar, né? É importantíssimo. Porque houve uma época que não era assim, né? Teve aquela época que, o médico São dava, deuses. o cara tinha que fazer e acabou. Mas, cara, acabou, não funciona mais. Não, e a gente está vendo que assim, a nossa esperança tá que a gente. Como é que é quando os jovens, os estudantes se juntam lá nas faculdades, que eles criam? Liga acadêmica. As ligas acadêmicas. Nós entrevistamos aqui uma liga acadêmica, um médico que participou de uma liga acadêmica da USP. Então, assim, tu vê que eles estão sentindo a ausência na grade curricular e estão cobrando das instituições para incluir. Estão se movimentando para ter isso. Então, Olha, isso eu é já lindo, fui cara. chamado por pessoal de liga para dar aula sobre isso, cara. Dos últimos 2 anos, acho que umas 4 vezes. Caralho, que É legal. importantíssimo. De locais completamente diferentes, assim, eu tô falando. Tá? Que legal, Lugares doutor. completamente diferentes, o pessoal... Às vezes um professor muda tudo. O cara causa a curiosidade. Olha aí, curiosos. O cara puxa a curiosidade e fala, pessoal,
dá uma olhadinha aqui. Dá uma olhadinha aqui. E aí força o cara a pesquisar. Doutor, eu acho que todo mundo tem uma matéria que gosta mais na faculdade, que se puxar na memória vai lembrar que foi um professor que foi Alguém que responsável. incentivou. Cara, eu lembro do colégio. Eu lembro Eu também. lembro do colégio, cara. Eu falo assim, hoje, né, hoje eu sou médico, cara. Com certeza, o primeiro cara que foi responsável por isso foi um professor que eu tive, cara, na 5ª série. Meu. Eu lembro desse cara até hoje, o Marcos César, professor Marcos. Depois eu fiquei sabendo que ele faleceu muitos anos depois. Professor Marcos César, cara. É bonita, essa história é bonita. Eu lembro do cara, mano. Eu lembro o cara chegando pra dar aula de ciências. Acho que na 5ª não, acho que na 7ª. Biologia, provavelmente. Até a 5ª é ciências. Depois começa a ficar aqui, física, química e biologia. Ele foi entre a 5ª e a 7ª. Acho que foi na 5ª mesmo, 5ª ou 6ª série. E eu lembro dele chegando pra dar aula de ciências, cara. E o cara chegava e falava uns negócios. Eu falava assim, cara. É muito inteligente. Porra, não, você tá. Se não a porra da. Foi o único cara que se interessou pela mitocôndria. Assim, porra, você tá de zoeira, que é verdade isso que o cara tá falando. Maravilhoso, da hora. Aí o cara desperta, né, meu, um negócio, cara. E graças a Deus, depois eu tive outros professores que tiveram esse dom, cara. Acho que é o professor isso. que acaba direcionando você. Então, o cara é engenheiro porque a aula de física dele era incrível. Ele, porra, vou seguir. O cara é médico, porra, minha aula de biologia era incrível. O cara é publicitário, não tinha nada pra fazer, ele era meio sem talento. Ele falou, vou seguir. Mentira, mano, você é um cara, eu te amo. O meu, ó, eu vou falar. Ei, Miguel, eu me Aula formei de engenheiro. artes, aula de Eu me artes. formei engenheiro por causa do MacGyver. Aula de artes, velho. Aquela- Não, o Miguel era bom na aula de artes. Tem que construir uma bomba atômica. Eu adorava ver o MacGyver. Maravilhoso. E tem uns caras que são demais, né, meu? Eu tive um professor, cara, professor de pediatria, Dr. Naú. Eu achava ele chegava, falava os negócios, eu falava assim, não é possível que isso aí é verdade. Eu vou no livro só pra ver, esse cara tá me tirando. É mentira isso aí. Eu achava, é mesmo. Aí um dia eu virei pra ele e falei assim, Dr. Naú, você é foda. É fodão. Porra, meu, quero ser igual você. Aí, pô, falei que o cara falar assim, não, nunca serão, né? Porra, nunca serão vocês, nunca vão ser igual a mim. Cara, ele virou pra... Eu lembro até hoje dessa frase, cara. Eu uso muito essa frase até hoje. Com meus alunos, com os meus filhos. Ele virou pra mim e falou assim, se você for igual a mim, eu perdi o meu tempo. Eu falhei. Porque igual a mim já tem eu. O que eu faço é pra você ser melhor do que eu. Cara, naquele momento, arrepiou, velho, de verdade. cara, eu entendi que muitas coisas que você faz, cara, que quando, às vezes, algumas posturas que algumas pessoas têm, que não, porque porra, eu sou o cara e os outros têm que ser igual a mim. Cara, não, você não tem, cara, você não é isso, cara, não é isso. Você tem que incentivar o cara a ser melhor. Você tem que incentivar o cara a ser melhor que você. Maravilhoso. Entendeu? Da hora. Senão você perdeu o seu tempo, cara. 1% melhor todos os dias. Doutor, porra, brigadaço por vir. O Miguel já sinalizou ali que deu uma hora. Porra, foi sensacional. Porra. Puta papo Então, da hora. o que eu mais gosto disso aqui, do nosso canal, gente, é isso aqui, que é o bate-papo. É um bate-papo interessante. É pra quebrar preconceito, é pra trazer informação. E que, porra, pra gente aqui, voa. Nossa, voa mesmo. Quando a gente vê. Da hora. E, ó, a porta tá aberta, você é nosso vizinho. Então, tipo assim, olha, pô, tô com uma matéria, tô com um assunto interessante pra gente trazer para os nossos Temos curiosos. um estúdio aqui. Legal, Vem aqui, bacana. grava Tá em casa. e solta. E eu quero Bacana, gratidão, cara. quero saber onde você comprou suas camisas, Florida. Gostei. Esse daqui eu já achei. Aí, boa. E vou te falar, eu sou bicho grilo, tá? Ah, Ele é. Não, mas eu acho demais. Ele cara. é real. Eu acho Eu moro em demais. chácara, tá? Curiosos, muito obrigado por ficarem Galera. até o final. Se inscrevam, curtam, compartilhem com os amigos, entrem no canal do Doutor e agradeço a vocês. Muito Clica no obrigado. sininho, Até a se próxima. inscreve no canal, vai ver as atualizações. É ou não é, Miguelão? É isso, é sobre isso. Valeu, galera. Salve, galera. Valeu. pessoal, obrigado. Até a próxima.